Estamos começando hoje uma série de vídeos sobre o Concílio Vaticano II, um concílio que marcou a história da Igreja e que nos contextualiza. Para você entender, você cristão católico, para você se situar hoje na história, você precisa debruçar-se, conhecer, interagir com os decretos, as constituições do Concílio Vaticano II. Mais um pouquinho de contextualização nesse primeiro vídeo. Nós queremos falar sobre o contexto histórico, o pano de fundo para tudo aquilo que a Igreja vivenciou na década de 60 e que determina demasiadamente na nossa ação como leigos, leigas, como presbíteros, como bispos. Aliás, toda a Igreja é influenciada por esse concílio. Mas, antes de começar, o que é um concílio? Concílio é uma reunião, uma congregação dos bispos sobre um assunto que norteia a Igreja Universal, sobre a catolicidade. Tivemos na história da Igreja até o momento 21 concílios. O primeiro deles lá em Jerusalém, relatado pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Depois nós tivemos 325, o Concílio de Nicéia, que trabalhou a cristologia, a divindade do Verbo, a divindade de Jesus. Depois, em 381, o Concílio de Constantinopla. Por isso nós dizemos Credo Niceno-Constantinopolitano, que é a síntese da fé da Igreja. Em 381, falando sobre a divindade do Espírito Santo, a questão da processão e tantos temas importantes que determinam a nossa fé. Em 431, Concílio de Éfeso, que vai determinar e definir o dogma de Maria Theotokos, Mãe de Deus, a Igreja que se debruça na cristologia e na mariologia para entender mais sobre a pessoa de Jesus e fazer definições para a fé de toda a Igreja. E tivemos outros tantos concílios. O próprio Concílio Vaticano I, que foi interrompido devido à Guerra Mundial. O Concílio Vaticano II, por isso o tema Vaticano II, vai ser esse desdobramento do Concílio Vaticano I, que trabalhou a questão da eclesiologia, a questão do direito canônico e outros temas relacionados, temas mais ad intra na vida e na história da Igreja. Agora, esse contexto, ele deseja ser aí uma visão geral para os próximos vídeos que virão. Deus, que sempre surpreende na história, levantou um Papa, o Papa Bom. Com 77 anos, esse homem é eleito sucessor de Pedro, eleito Papa, o Bispo de Roma, e para aqueles que pensavam humanamente, olha, esse homem, ele vai ser um Papa de transição, ele não vai fazer muita coisa não, ele vai preparar o terreno para outro Papa, que vai durar mais tempo no pontificado. Mal sabiam eles que o Papa Bom era um homem santo, um homem destemido, um homem que tinha uma abertura muito grande ao Espírito Santo. E esse homem, no dia 25 de dezembro de 1961, através da bula Humani Salutis, ele conclama todos os bispos do mundo para um concílio ecumênico. Quando nós falamos concílio ecumênico, isto é, ecumênico de oikia, todos debaixo da mesma, todos na mesma casa, na mesma igreja. Não é ecumênico agora no sentido de diálogo com outras denominações cristãs. Não. Quando é concílio ecumênico, fala da totalidade da igreja. Entendamos isso para definir e diferenciar os termos. Os 21 concílios da história da igreja. E o Concílio Vaticano II, ele é um divisor de águas
mas é o divisor de águas, sendo água do mesmo rio. Alguns vão criticar, pois vão dizer que o Concílio Vaticano II foi uma ruptura com a tradição da Igreja, foi uma ruptura com os outros concílios. Isso não é verdade. Nós veremos isso quando trataremos mais profundamente do tema. Pelo contrário, ele tem uma continuidade e que vai ficar explicitada nesses vídeos. O Papa Bom, João 23, ele dá início, a abertura vai ser no dia 11 de outubro de 1962, e ele escolheu essa data, pois foi no mesmo dia que o dogma Theotokos, no Concílio de Éfeso, foi proclamado. Justamente a igreja que há uma continuidade. Então, nessa data, Maria foi proclamada no Concílio de Éfeso Mãe de Deus, e agora esse Concílio Vaticano II vai ser inaugurado. Interessante dizer que todos os concílios está relacionado o nome do concílio à cidade que o cedia. Por exemplo, o concílio de Jerusalém, de Niceia, de Constantinopla, o concílio de Trento e outros tantos concílios na história da Igreja, 21, tiveram uma cidade sede. Concílio Vaticano I, Vaticano II. Também vale ressaltar, abrir um parêntese, para dizer que há uma heresia, aconteceu uma heresia na história da Igreja e há pensamentos heréticos que a Igreja refutou, que diz que o concílio é maior do que o ministério petrino, do que o ministério do Papa, sucessor de Pedro. Isso é uma heresia, pois a última palavra é do sucessor de Pedro, enquanto exerce o ministério petrino ex cátedra, quando fala em relação à fé e à moral, ele tem o dom da infalibilidade, assistido pelo Espírito Santo, esse dogma da fé, isto é a promessa de que o Espírito assiste à igreja. Assiste à igreja. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. É promessa de Deus, o ministério petrino. Mas isso não é o tema, senão a gente vai longe nisso. Então há a heresia conciliarista, que coloca o concílio acima do Papa. Isso está errado. A última palavra é o Papa quem dá, quando fala ex cátedra, em relação à fé e à moral. Mas o concílio é a mostra da catolicidade, a mostra da colegialidade dos bispos. A nossa igreja, nós podemos assim dizer, a nossa igreja é episcopal, fundamentalmente episcopal. O padre, o presbítero, é o auxiliar do bispo, mas a igreja, desde sempre, ela nasce episcopal. Onde está o bispo, está a igreja. Então a colegialidade é muito importante. É muito importante na história da igreja, tanto que um dos temas é sobre a colegialidade, que vai ser trabalhado muito no Concílio Vaticano II. Mas, voltando, e no dia 11 de outubro de 1962, 2.552 prelados, bispos da igreja de todo o mundo, vão a Roma, vão ao Vaticano, junto também com grandes teólogos que a igreja tem, que a igreja tinha naquele momento histórico, como, por exemplo, Yves Congar, Karl Rahner, que darão contribuições muito grandes. Aliás, vale salientar, outro parêntese, o Concílio Vaticano II foi gestado no coração do Papa João 23, e já em janeiro de 1960, já pensando no concílio, ele criou 10 comissões sob o encargo de 2 cardeais da sua confiança, o cardeal Felice e o cardeal Tardini, já discutindo, pegando temas, trabalhando com o episcopado. Já a sementinha foi jogada, já em 60. Daí, em 61, com a bula, ele já
conclama a igreja para o concílio e daí, em 62, 11 de outubro, começa o concílio. O mundo, nesse período, vale a pena falar sobre o contexto histórico do concílio. Nós temos um mundo em tremenda transformação. O mundo pós-guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra e depois, em plena Guerra Fria, o concílio acontece. Ele começa quando a União Soviética e os Estados Unidos travavam uma luta para ter o domínio, para ter o primeiro lugar, então uma luta muito grande, um mundo com a independência dos países africanos, com o mundo em transformação, o processo de urbanização, de industrialização muito rápido, a migração do povo que vivia na zona rural para as grandes aglomerações urbanas, a criação da televisão, que foi determinante, foi importante sim para o mundo plural. E nesse contexto, numa sociedade que vivia essa transformação, uma igreja que estava muito voltada para dentro, uma igreja que pensava temas dentro, como, por exemplo, tratou o Concílio Vaticano I, temas ad intra, que falava da realidade interna da igreja. Agora é uma igreja que abre as portas para que a brisa entre, renove, oxigene, tanto que o termo que se usa para o Concílio Vaticano II é adornamento. Isto é, dá um F5 na igreja, uma atualização na igreja. Uma igreja que precisa, diante desse mundo plural, desse mundo secular, desse mundo de contexto de Guerra Fria, um mundo pós-guerra mundial, esse mundo que muda, que estava mudando muito rápido, a urbanização e tudo isso, como acabei de dizer, esse mundo plural vai precisar de uma resposta e o Concílio Vaticano II vai querer colocar a igreja, dialogar a igreja, colocar a igreja em diálogo com a sociedade, com a ciência, com as ideologias. O mundo vivendo entre comunismo e capitalismo, numa guerra, a igreja precisou se posicionar. E ela se abriu para um diálogo ad extra, isto é, fora dela. Uma igreja que não fala só para si, mas uma igreja que fala com a sociedade, com as pessoas, que fala com seus filhos e filhas em todos os rincões da terra, até o último ser humano. Uma eclesiologia que não vê mais uma igreja piramidal, uma igreja hierárquica, no sentido feudal do conceito. Entenda bem, a igreja é hierárquica naquilo que tange aos ministérios, ao sacramento da ordem, o episcopo, o presbítero, o diácono e o povo de Deus, composto de leigos e leigas, batizados e batizadas, os crentes. Não é disso que eu estou falando de uma igreja piramidal na questão do poder. Essa igreja piramidal, feudal, agora no Concílio Vaticano II ganha uma questão, uma visão diferente de koinonia, de comunhão, onde uma igreja ministerial, onde não há maior e menor, mas há sim o corpo de Cristo, onde cada ministério é importante, o protagonismo do leigo, a ação católica no mundo. Isso tudo vem com o Concílio Vaticano II. Esse é o pano de fundo, é o contexto histórico, a contribuição, tanto que no concílio nós temos os consultores, os ouvintes, protestantes que participaram, teólogos protestantes que participaram, uma igreja não mais piramidal, mas uma igreja comunhão, koinonia, uma igreja unidade, aquele Cristo feudal, agora uma igreja trinitária, uma igreja de comunhão, uma igreja onde cada um se complementa, uma igreja trinitária que fundamenta-se na Santíssima Trindade. Um Deus família, um Deus comunidade, um Deus comunhão. Isso é pano de fundo.
Interessante dizer que a igreja, nesse tempo, ela já tinha movimentos dentro dela. O concílio não nasce do nada. Ele é uma inspiração suscitada no coração de São João 23, o Papa bom, o Papa João 23. Porém, há um movimento dentro da igreja, um movimento litúrgico, um movimento bíblico que já queria uma disseminação da Sagrada Escritura na mão de todos os cristãos, um movimento patrístico, a volta às fontes. Olha que coisa mais linda! Quem diz que não há continuidade no Concílio Vaticano II está muito enganado. Pelo contrário, foi uma imersão na história da Igreja, resgatando a palavra, resgatando a patrística, os padres apostólicos, resgatando a liturgia na sua essência. É o movimento da volta às fontes que aconteceu. Tanto que eu dou um exemplo. Quando você tem um quadro original de um valor inestimável, de repente, a pessoa não sabe o valor daquele quadro, vê que está se desgastando um pouquinho, pega uma tinta de quinta qualidade e começa a pintar, retocar. Daí outra pessoa fica com o quadro, não gostou de certa cor, então coloca uma outra cor. E vai acrescentando ao original. Quando você for vender esse quadro, ele vai se desvalorizando, porque vai colocando-se coisas que não tinha. O tempo vai fazendo isso. Então, a volta às fontes é como se pegasse o quadro e tirasse todo o apetrecho para ver o original. É isso que nós vemos nos movimentos. Sagrada Escritura, o protagonismo do leigo, uma igreja comunhão, uma igreja que fala com a sociedade, que anuncia o Evangelho, que encultura o Evangelho, convertendo aquilo que não é bom na cultura e valorizando aquilo que é sementes do reino lá. Então o concílio, ele vai trabalhar tudo isso. O Papa João 23, ele vai dizer no seu livro Diário de uma Alma que o concílio foi um sopro de Deus, uma inspiração de Deus. E por fim, já finalizando esse primeiro vídeo, o concílio ele foi realizado em 4 sessões. Em 8 de dezembro de 1965, ele vai ser encerrado. Assumiu o Papa Paulo VI, que vai finalizar os trabalhos do Concílio Vaticano II. E o fruto do Concílio Vaticano II está aqui, no Compêndio do Vaticano II. Este livro tem tudo aquilo que foi definição, os decretos, as constituições, por exemplo, a Dei Verbum sobre a Palavra de Deus, Lumen Gentium, Luz dos Povos, e todos os temas adigentes, Presbyterorum Ordinis sobre os presbíteros, e todos aqui, você que não tem ainda, Gaudium et Spes, sobre a dignidade da pessoa humana, se você pegar é uma riqueza, você quer conhecer a igreja, você quer conhecer o que pensa a igreja, no seu tempo, está aqui. Compêndio Vaticano II. Então eu termino essa breve introdução para falar da beleza histórica, do pano de fundo, um mundo em ebulição que precisava de resposta, e a igreja é o sacramento de Cristo, como diz a Lumen Gentium 1, é a longa manos de Cristo que perpetua a obra salvífica de Jesus na história. Então essa igreja se posicionou. E somos frutos desse concílio. Se hoje eu estou falando do concílio, se você está ouvindo a respeito do concílio, é porque nós somos filhos do Concílio Vaticano II. Somos frutos da ação do Espírito Santo que nos colocou, nos inseriu na ação missionária da igreja como batizados e batizadas. Nós somos protagonistas na evangelização do altar do mundo, como já dizia São José Maria Escrivá,
a santificação pelo trabalho, a santificação nas famílias. Então nós não somos coadjuvantes na obra da igreja, na obra salvífica de Jesus. Nós somos filhos e filhas de Deus, membros da igreja, uma igreja ministerial que é chamada para dar testemunho de Jesus.